Como mais um exemplo de aplicação da segunda lei de Newton da rotação, vamos resolver um exercício que é um clássico da física, a máquina de Atwood. A máquina de Atwood é essencialmente essa polia suspensa com duas massas penduradas, sujeita à aceleração gravitacional, e imagino que não há atrito aqui nesse eixo. Então, se M2 for maior do que M1, M2 acelera para baixo com uma aceleração constante. A gente pode imaginar que M2 é maior, igual do que M1 sem perda de generalidade. Na versão do ensino médio, esse problema se resolve assim. Lá está pressuposto, ou explicitamente dito, que a polia tem massa desprezível. Então basta escrever a segunda lei de Newton para M1, que tem peso para baixo e tração para cima. Como M1 sobe e tração maior que o peso, a segunda lei de Newton fica assim. E se você considerar M2, o peso é maior do que a tração, e M2G menos a tração é igual a M2A, a segunda lei de Newton para M2. E você pode, as incógnitas desse problema são a aceleração A e a tração T. Você pode, por exemplo, somar as duas equações para eliminar T, e você fica com essa equação para a aceleração A, que você resolve facilmente e obtém o resultado final para a aceleração. Depende da diferença das massas em cima e da soma das massas embaixo. Você pode substituir, pegar essa primeira equação aqui, está reescrita aqui para isolar T, você substitui nessa expressão a expressão de A, dessa maneira aqui. Passa limpo, então, essa expressão, vai aparecer M2 aqui, e você tem finalmente a expressão para tração na corda. Ora, o que é que essa solução bem conhecida lá no ensino médio, que ela tem de especial, é que aqui foi dito que a tração de um lado da corda é igual à tração do outro lado da corda. Isso só é verdade se a polia tiver massa desprezível. Mas agora o que nós vamos ver é o que acontece quando a polia não tem massa desprezível. Então, no ensino superior, por assim dizer, nós vamos considerar agora que a polia continua não tendo atrito, mas agora ela tem momento de inércia não desprezível. Ela tem um certo raio R e tem momento de inércia. Então, inércia rotacional, porque ela tem massa. Nesse caso, a tração de um lado da corda vai ser T1 e do outro vai ser T2, e eu vou mostrar que T1 é diferente de T2. A segunda lei de Newton para translação, portanto, fica muito parecida para M1, como havíamos antes, só que ao invés de T eu vou escrever T1 aqui. A mesma coisa para a segunda lei de Newton da translação para M2, só que aqui eu vou escrever T2 ao invés de T. Então repare que nós temos duas equações, mas temos três incógnitas, ou seja, T1, T2 e a aceleração A. A equação que falta é a segunda lei de Newton da rotação, para a gente poder completar, ter três equações de três incógnitas. Então a segunda lei de Newton para a rotação diz que torque resultante é igual a I∝, e vamos calcular quem é o torque resultante. O torque resultante sobre essa polia será o torque associado a essa tração T2 que está puxando a polia no sentido horário, menos o torque da tração T1 que está puxando a polia no sentido anti-horário. Então, desenhando isso aqui explicitamente, tem o T2 para cá, com um torque como esse ângulo aqui de 90 graus e a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo é R, então o torque de T2 é igual a T2 vezes R. A mesma coisa vale para T1 está aplicado do outro lado, na mesma distância R, então em ângulos 90 graus, em módulo esse torque de T1 é T1 vezes R. A diferença do sinal dos torques de uma para outra já está embutida nessa equação aqui. Então, escrevendo quem é o torque resultante é igual a I∝, conseguimos uma terceira equação. Qual é o problema? Conseguimos também mais uma incógnita, que é a aceleração angular alfa. Para se livrar dela, a gente vai se lembrar de uma coisa: o fio é inextensível e não desliza sobre a polia. Ora, se o fio é inextensível e não desliza sobre a polia, isso significa que se M2 tem aceleração A, um ponto da borda da polia também vai ter que ter a mesma aceleração tangencial A. E nós sabemos que a aceleração tangencial de um ponto da borda de um corpo rígido é igual à aceleração angular alfa vezes o raio R. A tangencial, que é a mesma A de M2, é igual a alfa R. Portanto, a gente pode se livrar dessa variável alfa, lembrando que ela é igual a A sobre R, onde esse A agora aqui é o A das massas M1 e M2 em módulo. Portanto, eu reescrevo essa equação 3 dessa maneira aqui, e para simplificar um pouco mais, eu posso colocar R em evidência do lado esquerdo e passar tudo para o lado direito.
para ficar com T2 menos T1 igual a IA sobre R quadrado. Essa vai ser uma equação 3 linhas, que agora também tem as mesmas incógnitas das equações 1 e 2, T1, T2 e A, e portanto temos um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, basta resolver esse sistema para resolver totalmente o problema, que é o que eu vou fazer agora. Então, copiando as 3 equações, elas estão aí. Nesse caso está fácil eliminar as duas trações ao mesmo tempo, basta somar as equações, que cancela T1, cancela T2, e a gente fica com M2 menos M1G igual a A, que multiplica a soma de M1 mais M2 mais I sobre R quadrado. Repare que consistentemente I sobre R quadrado tem dimensão de massa. Finalmente a gente resolve para a aceleração A. Está aí a expressão da aceleração do conjunto. Para você obter T2, por exemplo, você pode usar, digamos, a equação 2. Está aqui. Então T2 passa para o outro lado, você vai obter M2G menos A. E a gente vai substituir aqui quem é o A, que é esse aqui. Como eu coloquei G em evidência, esse G já está sendo levado em conta aqui, você fica 1 menos um termo adimensional, que é isso aí. Nós vamos colocar em evidência agora esse denominador. Então, esse 1 aqui vai ser igual ao denominador, estou copiando, menos M2 mais M1. Eu posso cancelar M2, e repara que tem o M1 aqui e M1 aqui. Eu vou colocar 2M1 em evidência para fora, e portanto vou ter que dividir por 2M1 esse termo aqui. Resultado final, escrevendo aí lentamente, pronto. Está aí a tração 2 do sistema. Se você quiser resolver a tração 1, você pode pegar a equação 1, por exemplo, e dizer que a tração 1 é M1G mais A. Novamente eu vou botar G em evidência e substituir quem é A, dessa expressão aqui, que está sendo colocada aqui, substituindo esse A. Novamente coloco em evidência esse denominador, está sendo copiado aqui em cima, e vai aparecer lá em cima mais M2 menos M1. Agora quem cancela é M1, e novamente vou fazer o mesmo truque de antes, vou colocar 2M2 em evidência, e vai aparecer um 2M2 no denominador dessa expressão aqui. Pronto, aí temos o resultado para T1. Observe que T1 é diferente de T2, esse termo aqui que está multiplicando tudo é parecido, mas esse termo aqui é diferente. Repara que o T2 tem um M1 embaixo e o T1 tem um M2 embaixo. Você lembra que M2 era maior do que M1. Se M2 é maior do que M1, repara que T1 é menor do que T2. M2 é maior do que M1, T2 é maior do que T1, consistentemente com o que você esperaria, digamos assim. Observando que se você tomar o limite em que o momento de inércia da polia vai para zero, quando o I vai para zero, o que acontece é que esse termo morre, o denominador também, esse pedacinho do denominador, quero dizer, e aí T1 fica igual a T2. E na verdade, esses três, T1 fica igual a T2, que fica igual a T do exemplo lá do ensino médio, e se vai para zero, a aceleração também coincide com o resultado do ensino médio.